RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro, nas emissoras da RBV Rádios e também nas plataformas digitais. Desde já, obrigado pela sua companhia, pelo carinho aqui com o nosso programa. Na apresentação de Murilo Roso e Ramon Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está conosco através do Facebook, do YouTube e também através da Rádio Caçanjurê, Rádio Tangará, Rádio Videira e Rádio Vitória. E hoje nós vamos falar sobre a crise no setor do leite, mas a gente vai além disso, Murilo. Hoje a gente vai trazer aqui muita informação e muitas dicas para quem trabalha no setor, para como ter mais lucro, para como diminuir o custo de produção, para como ter uma atividade mais sustentável e para quem não é da atividade, para saber como isso tudo acontece até o leite chegar na mesa das famílias. Nossa equipe acompanhou um dia de campo no município de Rio das Antas, que reuniu produtores, técnicos, especialistas, e quem acompanhou tudo isso e conta em detalhes a partir de agora é o jornalista Douglas Alves. RBV Agro. Hoje nós estamos aqui no quarto encontro das URTs, interior aqui de Rio das Antas, para a gente falar um pouquinho mais sobre o gado leiteiro e também o manejo da pastagem. O produtor rural que trabalha com a bovinicultura de leite enfrenta desafios para se manter na atividade. As unidades de referência tecnológica da IPAGRE desenvolvem as melhores práticas para a produção de leite à base de pasto. No caso desta, onde acompanhamos o dia de campo, na propriedade da família Pecru. Nos encontros, produtores de toda a região podem conhecer melhor as práticas adotadas. Cássio Marques de Valois, extensionista da IPAGRE, é quem acompanha o projeto na região de Videira. Qual que é a tua função hoje dentro da IPAGRE, Cássio? Eu sou extensionista rural, né? Hoje estou à frente do projeto Pecuária, dentro aqui do Alto Vale do Rio do Peixe, né? Que dentro da IPAGRE a gente chama de UGT10. Então eu estou na liderança desse projeto com o apoio, né, aos extensionistas municipais e também aos produtores que a gente trabalha dentro do projeto Pecuária. Hoje acontecendo, né, um encontro sobre URTs. O que é isso para a população conhecer um pouquinho desse projeto? Tudo bem, o URT é a sigla que a gente utiliza para Unidade de Referência Tecnológica. E o que são essas unidades? São propriedades que a gente trabalha, fazendo sempre o acompanhamento técnico e econômico mensal, onde dentro dessas propriedades a gente traz a proposta de produção de leite ou de carne que a gente tem como proposta aqui para o estado de Santa Catarina, sempre fazendo um acompanhamento da área econômica dessa propriedade, pelo menos uma vez por mês, junto com os produtores e aproveitando isso para discutir a área técnica, e onde essas propriedades elas sempre vão ser planejadas para a gente trabalhar no sistema produtivo. Essas propriedades a gente nunca chama e não quer ter como propriedade modelo, não é necessariamente esse nome. Não é uma propriedade que tudo é perfeito, são propriedades em evolução. Então são propriedades que às vezes alguma das áreas que elas estão trabalhando, alguns dos acertos que essas propriedades têm, elas vão servir de referência para outros produtores. Então basicamente a nossa sistemática de trabalho são produtores elaborando e trabalhando a sistemática de produção, que vão auxiliar outros produtores a alcançar aqueles resultados que a gente tem. E o evento hoje é justamente para isso. Aqueles produtores dentro da região que a gente trabalha como unidade de referência se juntaram aqui para que eles possam apresentar para eles mesmos como é que estão os resultados, os alcances, as dificuldades que eles têm, para que aquilo que eles fizeram, eles elaboraram, aquele caminho que eles percorreram, eles vão falar para os outros produtores também poderem seguir esses caminhos. E é dessa forma que dentro do projeto estadual, a gente tem grupos de propriedade, que são, vamos dizer assim, o luzeiro de um outro grupo, que está querendo chegar naquela produção, naquela forma de produção com baixo custo de produção e alta produtividade, né? Sempre com o produtor auxiliando o produtor e nós técnicos auxiliando, né, nessa dinâmica. Talvez algum ajuste na propriedade quando acontecem esses encontros, chega e faz esse ajuste. Isso, que a gente sempre vê, né, nesses encontros, desde 2018 a gente vem fazendo aqui na região, né, do Alto Vale do Rio do Peixe. A gente começou lá em Videira, depois passou a sempre fazer esses encontros nas propriedades, para que os produtores, aos poucos, eles vão se visitando, né, nas propriedades. Então agora 2023 aqui no município de Rio das Antas, na família Pecru, de forma que eles venham aqui nesse dia observar aquilo que a família está fazendo. Então, aos poucos, esse grupo ele vem aumentando. Hoje a gente está trabalhando
com 18 propriedades com acompanhamento técnico-econômico na região. Hoje já tiveram presente mais 2 propriedades que estão iniciando esse trabalho, têm o interesse de começar esse trabalho, para que dessa forma a gente aumente cada vez mais esse grupo, para que esse grupo sirva sempre de referência para outros produtores. A propriedade de Edilson Pecru, onde foi realizado o encontro, é uma URT da IPAGRE no município de Rio das Antas. Ele explica quais melhorias foram proporcionadas ao participar do projeto. A gente se sente é um orgulho assim para ser uma das propriedades no município assim de escolhida, né, entre tantas que poderia ter a possibilidade daí deles fazer esse convite para a gente, né? O que teve que mudar na propriedade para vocês hoje receber isso? Na verdade foi essa questão de implantar as técnicas deles, né? A gente fazia tudo mais tradicional como era antes, né? E aqueles, vamos supor, detalhe que faz toda a diferença, né? Deu um salto enorme, né? E agora, com esse novo proposta que eles fizeram para nós de fazer o parto concentrado ali, pelo que a gente já esse ano elevou muito mais, né, a produção, e eu acredito que vai ser muito benéfico para a propriedade em si, né? Quantas vacas leiteiras hoje vocês estão trabalhando? Hoje nós temos 45 no plantel e estamos ordenhando em lactação 43. Sadi Zilli, extensionista do escritório da IPAGRE no município de Rio das Antas, lembra da importância da assistência técnica estar ao alcance do produtor. Para nós do escritório local é sempre uma preocupação de nós estar trabalhando com o projeto Pecuária, né? O projeto Pecuária a nível de estado, e a gente está aqui na ponta, direto com o produtor, lógico, sempre com o apoio da equipe regional que está aí. A gente tem procurado trabalhar com as unidades de referência tecnológica, no caso hoje a gente está aqui na comunidade do Cambuinzal, na família Pecru, onde eles são parceiros que desenvolve as tecnologias propostas pela IPAGRE, né? Repetindo, nós do escritório municipal com o apoio do regional, vem e faz os planejamentos e o pessoal adere às tecnologias com o objetivo do quê? De trazer maior produção, trazer maior rentabilidade da atividade, e isso tudo com o objetivo de ter mais lucros para manter a família no meio rural vivendo com dignidade, oriundo da atividade leiteira, no caso hoje esse evento. Hoje vocês, extensionistas, como estão já no local, já conseguem identificar também as dificuldades hoje da produção leiteira, da pastagem, das propriedades que necessitam de uma melhora urgente. Isso, a gente está aqui mais na ponta, como eu falei antes, repetindo, direto com o produtor, onde levanta as demandas que eles têm, né, as dificuldades enfrentadas, e em conjunto se toma as decisões onde ter o maior investimento, que a gente também, o projeto Pecuária da IPAGRE é um projeto voltado para a produção à base de pasto. O custo de produção da atividade do leite, o produto final, ele se torna mais baixo, e também é uma maneira de você, com o custo baixo, enfrentar esses momentos que vivemos hoje com a baixa de preço recebido pelo produtor nos últimos meses, né? Então o objetivo da gente é estar com o produtor rural, discutindo e buscando alternativa em conjunto. A propriedade do produtor rural William Candiago, no município de Iumerê, também é uma URT. O projeto fez toda a diferença na sua atividade. Eu acho que a gente busca na atividade, seja qualquer atividade na agricultura, a gente busca se manter, né? E a gente encontrou dentro da atividade leiteira uma boa oportunidade de negócio. Juntamente com a IPAGRE, a gente vem buscando tecnologias, como hoje, nesse dia de campo aqui das URTs, na família dos Pecru. A gente vem buscar conhecimentos para buscar evoluir tanto os dados economicamente na produção, para ter um retorno financeiramente, para você conseguir se permanecer na propriedade cada dia a mais. A gente sabe que o leite tem sempre altos e baixos, a gente busca uma produção de sistema base de pasto, que isso facilita muito a gente no campo, que a gente tem um custo muito, muito baixo comparado a alguns outros sistemas de produção, né? Isso facilita a gente ter um bom retorno financeiro, e a IPAGRE está sempre nos auxiliando, seja em qualquer fator, seja financeiro, administrativo, na questão de produção, tanto dos animais, questão produção forageira. A gente tem muito a agradecer à IPAGRE por nos proporcionar dias de
de conhecimento como está sendo hoje. Hoje não só a parte de pastagem, alimentação animal, mas também a parte de saúde do animal, né? Que deve ter um cuidado também essencial para você ter uma boa produção. Como a gente pode observar aqui nessa família, na nossa propriedade também tem. A gente busca ter uma boa oferta de pastagem, de alimentação dos animais, a gente busca ter sombra para os animais de qualidade e principalmente ter água. Então você fornece um bem-estar animal, comida de qualidade, tudo isso vai somando um conjunto de fatores para você ter uma boa produção. William, qual que é a realidade hoje do produtor de leite? Olha, eu acho que hoje, num sistema como a gente vem trabalhando, eu vejo na nossa propriedade, claro que podia estar melhor, mas a gente está tendo lucro pelo sistema que a gente adotou já há vários anos atrás, né? Então você consegue ter um lucro, óbvio que podia ser maior, isso tem vários fatores, né? Hoje o preço do leite está um pouco baixo, mas a gente tenta não se apegar nisso, porque a gente não manda no preço que a indústria vai pagar para nós. Então a gente tenta baixar o nosso custo de produção, que é no sistema base de pasto que a gente vem utilizando hoje. Mas para manter a qualidade do leite que precisa ser mandado para... A qualidade do leite a gente tem várias pesquisas juntamente com a EPAGRE, a gente busca ter uma boa qualidade do leite que você vai acabando ter uma bonificação mais, né? Tem os vários fatores que você tem na qualidade do leite que você tem que cuidar, seja em manejo, sanidade, vários outros fatores que você tem um leite bom, de boa qualidade. Que bacana esse trabalho da EPAGRE na região, nas unidades de referência tecnológicas, as URTs, em vários municípios aqui da nossa região nós temos esse projeto da EPAGRE e muitos dos produtores que estão aparecendo, que você está ouvindo nesta reportagem, são nossos conhecidos e já participaram de reportagens aqui do RBV Agro. Mas nós vamos fazer o seguinte, Murilo, nós vamos a um intervalo e depois do intervalo a gente volta trazendo mais informações bem específicas a respeito de como enfrentar essa crise no setor do leite, como realizar um manejo na propriedade, como reduzir o custo, como aumentar os lucros e principalmente como produzir leite à base de pasto. Exatamente, está muito legal a reportagem até agora, está muito informativa também. O intervalo é rapidinho e já nós estamos de volta com a sequência deste trabalho jornalístico do Douglas Alves. Voltamos já. RBV Agro. A Cotan é concessionária Agrale há 15 anos no meio oeste de Santa Catarina. Possuímos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotan você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas da pronta entrega. Dentre elas JF, Ipacol, Kuhn, Triton, Baldan, Indutar, Vence Tudo, McRu, Farnesena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do solo à colheita, do pequeno ao grande produtor. Venha até nossa unidade ou solicite a visita de um dos nossos consultores. RBV Agro. O RBV Agro já está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a atividade leiteira, aqueles que trabalham com vaca de leite, né? O produtor de leite. E nosso programa, o RBV Agro, esteve acompanhando um dia de campo em uma URT, onde a EPAGRE desenvolve um projeto com produção de leite à base de pasto e produtores de toda a região meio-oeste estiveram nesse dia conferindo esse dia de campo e absorvendo muita informação. A crise do leite exige que os produtores tenham cada vez mais alternativas e práticas, né, que reduzam o custo principalmente e que garantam a qualidade do produto. Só assim eles poderão ter lucro diante de tantas dificuldades e desafios que esta atividade tem gerado no setor. Você acompanha a partir de agora a sequência da reportagem. Quem também participou do encontro das URTs de pecuária de leite em Rio das Antas foi Carlos Otávio Mader Fernandes, coordenador do programa de pecuária da EPAGRE. Fernandes detalha o conteúdo abordado. Nós, no nosso trabalho, a gente procura fortalecer os alimentos de menor custo dentro do sistema produtivo, né? A nossa proposta de desenvolvimento da cadeia produtiva do leite está baseado no uso eficiente das pastagens perenes, né? E pastagens que dê a possibilidade de fazer o melhoramento das pastagens, né? A nossa base forrageira nessa propriedade, por exemplo, é uma base forrageira que se destaca no estado. Nós temos aqui o Tifton 85, nós temos aqui o Capim Pioneiro, que são duas forrageiras perenes de verão fantásticas, com alto potencial produtivo, com alta qualidade, que resiste muito bem às questões de estresse hídrico e
nesse período do inverno e da primavera, essas forrageiras nos permitem nós semearmos o azevém, nos permite semearmos a aveia, o trevo branco, como nós temos aqui, ou seja, nós temos uma composição de forragem de alta qualidade e de alto potencial produtivo, né? O uso eficiente dessas pastagens nos permite produzir um leite de baixo custo. Tá? E essa é a grande questão dos nossos produtores. A gente sempre fala para os nossos produtores que nós temos que aumentar a nossa produção, aumentarmos a nossa produtividade, mas diminuindo custos de produção. Nós não podemos se tornar dependentes do mercado, dependentes de alimento concentrado, dependentes de alimentos conservados. Quando eu tenho uma base de forrageiras como essa, Douglas, me dá a possibilidade de nós produzirmos e maximizarmos a produção de leite das nossas vacas, baseado na qualidade da forragem que nós temos aqui, baseado no seu consumo. A partir desse consumo de forragem é que nós vamos ter um sistema produtivo eficiente e rentável. Hoje nós tivemos até, você tem comentado sobre a questão do aproveitamento também de terra, né? Para poder fazer esse tipo de pastagem também em outros tipos de locais. Certo, né? Nesta propriedade nós temos duas condições de solo. Nós temos uma condição de solo com uma topografia favorável, mas também nós temos uma topografia desfavorável para, assim, o uso pelo meio agrícola, né? Vamos dizer assim. Mas eu sempre digo assim, aonde a vaca vai, eu posso ter pasto de qualidade, eu posso ter pasto em produção, certo? Esta proposta da IPAGRE, as análises que nós temos feito junto às unidades de referência, tem nos mostrado um sistema produtivo altamente rentável, tem nos mostrado um sistema produtivo sustentável sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista ambiental. Certo? Então esses dois aspectos é que garantem para os nossos sistemas produtivos a resiliência que nós chamamos de resiliência econômica e resiliência ambiental. Hoje esta propriedade não tem a preocupação que outros produtores que conduzem o seu sistema produtivo num outro sistema, sistemas produtivos dependentes de alimentos conservados, sistemas produtivos dependentes de alimentos concentrados. Nós não temos dependência pelo preço do leite, nós não temos a preocupação com o preço do leite. Vejam só, o preço do leite hoje, em média, está em torno de 0,45, 0,50 dólares. Olha, é um preço de leite que é competitivo no mercado internacional. Essa propriedade está produzindo a um custo de produção muito mais baixo que isso, certo? E isso nos garante, então, que essa propriedade tem rentabilidade econômica nesse momento que muitos produtores estão se queixando do preço do leite. Por quê? Porque os seus custos de produção estão extremamente elevados, extremamente altos, sistemas produtivos baseados em alimentos conservados, sistemas produtivos baseados em alimentos concentrados, sistemas produtivos que têm o viés da alta produtividade, sem análise econômica, sem análise de rentabilidade, certamente eles não vão permanecer sustentáveis economicamente ao longo do tempo. Eles vão ser sempre sistemas produtivos altamente dependentes do preço do leite. O adequado planejamento de um sistema produtivo, ele nos remete a duas questões fundamentais, né? Primeiro, qual é a categoria animal que eu vou trabalhar? Nós temos áreas específicas para a categoria de terneiras, nós temos áreas específicas para a categoria de novilhas e nós temos áreas específicas para a categoria de vacas em lactação. Né? Esta área toda dessa propriedade, ela é direcionada para vacas em lactação, né? Aonde que nós temos um sistema de piquetes manejados sob os princípios do pastoreio racional Voisin. Nesta propriedade hoje nós estamos ofertando em torno de 3 piquetes por dia. No período de 24 horas, essas vacas estão acessando esses piquetes, 3 piquetes por dia. Ou seja, essas vacas, elas entram no pasto, elas consomem o pasto, elas descansam, elas ruminam e no momento que elas bostearem, elas vão sair desse piquete e vão para outro piquete. Portanto, essas vacas nunca vão estar sujas, elas nunca vão estar infectadas com um material que corre o risco delas, por exemplo, adquirirem mastite, tá certo? Então, ou
mesmo carrapato, por exemplo, né? Então esse manejo que nós adotamos nessa propriedade é um manejo extremamente flexível, versátil, que permite aos produtores ajustarem a oferta de pasto, que é isso que eu trabalhei com os produtores hoje. Qual é a oferta de pasto que eu tenho que fornecer para minhas vacas, em função do número de vacas que eu tenho no lote, em função do tamanho médio das vacas, em função do período de lactação que elas estão, qual a oferta que eu tenho que estar fornecendo esses animais, né? Com isso eu consigo ofertar uma grande quantidade de forragem. No caso dessa propriedade, nós temos hoje uma produção média em torno de 23, 24 litros de média por vaca por dia, consumindo em torno de 4,2 quilos de média de ração por dia. Algumas propriedades que usam sistemas de confinamento, para uma média de 23, 24 litros de leite, estão fornecendo em torno de 8 quilos de ração por vaca por dia. Aqui nós estamos ofertando a metade disso, 4 quilos, 4,2 quilos de média por vaca por dia, para uma produção de 23,5 kg a 24 litros de leite. Essa é a primeira grande diferença. Aqui nessa propriedade, em função da oferta de forragem, as vacas estão comendo hoje uma média de 7 a 8 quilos de alimento conservado, ou seja, de silagem por dia. Enquanto que em outras propriedades, os produtores estão ofertando 25, 28 quilos de silagem por dia, mais alguma coisa de feno, né? Associado a isso, estão ofertando certamente um tamponante, assim por diante. Aqui não temos isso. Então nós temos aqui uma forrageira que custa em torno de 8 a 10 vezes menos que a silagem. E que temos uma forrageira que está com um teor de proteína em torno de 27, 28% de proteína. A ração que essas vacas estão comendo nessa propriedade tem 8% de proteína. Isso tudo é menos custo. Mais eficiência com menos custo. Esse é o princípio da EPAGRE sendo trabalhado. Mais produção com menos trabalho, mais produção gastando menos. À medida que passam os anos, as propriedades, as unidades de referência da EPAGRE, Douglas, vêm diminuindo os seus custos de produção, vêm diminuindo a sua dependência de adubos químicos, a sua dependência de outros insumos. Cito um exemplo, a sua menor dependência de sêmen. A taxa de prenhez dessa propriedade me diz que eu estou gastando menos que 1,5 dose de sêmen para ter uma prenhez, certo? Isso tudo é eficiência. O gasto energético nessa propriedade é muito pequeno. Por quê? Porque quem vai buscar o alimento são as próprias vacas. Não é uma máquina, não é um trator. Tá? Então isso tudo diferencia o sistema produtivo que é proposto pela EPAGRE em relação a outros sistemas produtivos. A consequência disso é que a rentabilidade dos nossos sistemas, o Cássio apresentou dados, de média, o ano passado nas unidades de referência foi mais de R$10 mil de margem líquida por hectare por ano. As unidades tops estão acima de R$18 mil de margem líquida por hectare por ano. É uma atividade fantástica, que pode viabilizar muitos produtores da nossa região, desde que a gente consiga entender aonde que a gente está, qual é a situação do nosso estado, quais são as vantagens que nós temos comparativas e competitivas, no sentido de construirmos sistemas produtivos altamente rentáveis e altamente sustentáveis. Em Caçador, a propriedade de Denilson Guzzi também é uma URT da EPAGRE. Guzzi confirma os benefícios proporcionados pelo projeto. Para a gente foi um dia bem interessante, né? Que a gente está vendo formas diferentes de trabalhar, maneiras diferentes de trabalhar. A gente já tem um trabalho já bem há tempo com o pessoal da EPAGRE, né? Mas cada fase é uma fase, né? Tem a fase do começo que a gente começa, né? E aqui já é uma fase bem avançada, que é uma visão que a gente tem para o futuro, né? Uma intenção de produção, uma forma de produzir, para estar trabalhando com as vacas. Hoje, quanto que vocês têm de produção hoje? Quantas vacas vocês têm que fornece? Nós trabalhamos com 13 animais hoje na nossa propriedade, em lactação, né? Hoje aqui nós estamos numa propriedade com bem mais vacas em lactação, que é um espelho para nós que estamos começando há menos tempo do que eles, né? Qual que é a dificuldade hoje de vocês, hoje produtores de leite? Tem a realidade do produtor que produz a pasto, que produz um leite com baixo custo, e tem os grandes produtores que trabalham com freestyle, que é outra realidade, né? Então, quem trabalha com menor custo, o leite estando no o preço muda, mas não muda muito para o produtor, né?
para quem produz em freestyle e para quem produz à base de pasto, né? O que a gente consegue mudar é o custo da alimentação dos animais, né? Tendo um menor custo, tem uma melhor rentabilidade, né? Hoje, questão de política pública hoje para vocês, hoje produtores, o que poderia ser mudado? Na questão políticas públicas, eu acho que um pouco da visão das prefeituras, né? O apoio das prefeituras é muito importante para nós pequenos produtores, né? Querendo ou não, eles podem interferir e nos auxiliar muito com pequenas questões dentro das próprias cidades, né? Individuais, que vai estar auxiliando os produtores a produção do leite, né? Se tem uma estrada adequada, uma estrada de fácil acesso, tanto para nós escoar nosso produto auxilia, como para nós buscar nossos produtos, né? Que a gente depende muito da infraestrutura municipal para estar trabalhando, né? Se consegue se locomover, ajuda lá na frente a diminuir um custo. Uma prefeitura que ajuda o produtor com horas máquina vai estar auxiliando e vai estar diminuindo o custo de produção do produtor. E dependente do produtor estar pagando horas máquina para fazer algumas atividades que a prefeitura pode estar auxiliando. Outra questão, muitas prefeituras auxiliam um simples sêmen, que é uma tecnologia muito avançada, auxilia produtores de alguns municípios na aquisição desses sêmen de qualidade para trabalhando nas vacas. Melhor, né? Auxilia. O extensionista Cássio Marques de Valois informa como os produtores que trabalham com bovinicultura de leite podem fazer parte do projeto. A EPAGRE ela trabalha com uma rede, né, onde então a gente tem a parte da coordenação estadual, nós temos as lideranças regionais que apoiam os municípios, especialmente assim na área técnica, mas a gente quer lembrar que em todo o estado de Santa Catarina, né, cada município, são 295 municípios e são 293 escritórios municipais. Então a EPAGRE está presente sim em quase todos os municípios do estado de Santa Catarina. Aqui na nossa região, dos 19 municípios que compõem a nossa região, todos os municípios têm escritório municipal e a EPAGRE está sempre próxima, né, dos produtores e à disposição para poder receber vocês, tirar dúvidas, né, trabalhar aquilo que o produtor precisar e também sistematicamente a gente faz eventos grupais. Hoje a gente fez um evento que ele está voltado para um público específico, que era das unidades de referência, mas a grande maioria dos nossos eventos eles são abertos, sem custo nenhum. Como ano passado teve um evento aqui nessa propriedade, que teve aí mais de 100 pessoas participando, que são eventos que são justamente para a gente divulgar esse trabalho dentro dessas propriedades. Um dos focos que a gente tem é que todas as unidades de referência são o local principal para que esses eventos sejam feitos em todos os municípios. Então boa parte dos municípios aqui da nossa região tem unidades de referência ou tem propriedades que são trabalhadas como referência, e nessas propriedades a gente sempre busca fazer eventos para que os produtores possam vir conhecer a propriedade, conversar com os donos das propriedades, né, com os outros produtores, para assim ter esse contato. E a EPAGRE, claro, em todos os municípios, aí, através dos técnicos municipais, através da gerência regional aqui de Videira, estamos sempre à disposição para atender a quem precisar. E com todo esse conhecimento e novas práticas aplicadas na atividade, o produtor Edilson Pecru afirma que quem trabalha na atividade leiteira consegue tirar férias e viajar. Olha, que nem nós se programamos assim, dá para viajar. Nesse novo formato. Dá pra viajar. Na verdade, nós já viajava antes, né? Que daí nós trabalhava tipo em dois, né? Então, quando um saía, o outro ficava. Mas dá tranquilamente, é só tipo se organizar. Tem que tirar umas férias também, né? Muito bom, que legal poder saber que com todo esse trabalho desenvolvido pela EPAGRE e aplicado nas propriedades, hoje o produtor de leite consegue inclusive tirar férias, viajar, né? Porque muitas vezes o produtor rural ele fica preso à propriedade porque não tem como deixar os animais, né? E aí com um manejo adequado ele inclusive consegue tirar férias, viajar, realmente aproveitar a vida e ter uma atividade mais sustentável. O leite é um alimento perecível, né? Ele exige um trabalho diário e não é uma rotina fácil. São verdadeiros guerreiros. Um abraço ao Cássio, né, da EPAGRE, e a todos que nos receberam, a nossa equipe, a equipe do RBV Agro, para esta grande reportagem. Quem está acompanhando pelo rádio,
vai nas redes sociais. Quem já está nas redes sociais, dá o like, deixa seu comentário, compartilha também o nosso conteúdo. E vale também mandar aquela foto, aquele registro através do WhatsApp do RBV Agro, que é o 991294258. Você pode mandar um registro, uma curiosidade, alguma coisa bacana, alguma sugestão de reportagem, algum comentário sobre essa reportagem. Talvez temos muitos produtores de leite ouvindo e assistindo que também podem deixar lá o seu depoimento. Isso, faremos o registro no RBV Agro da semana que vem. E desta forma, colocamos um ponto final no programa de hoje. Um abraço, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.